Insight na língua inglesa é a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje, nós iremos falar a respeito da descendência de Jafé. Iremos desvendar as verdades escondidas sobre Jafé. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rimate, e Togai. E os filhos de Javã são Elisá, Etar, Sequitim, e Donanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Jafé em hebraico significa que se espalha ao longe, ampliado, dilatado, extensão. Ou seja, meus irmãos, aqui está dizendo que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E depois veio outra geração a partir de Jafé, e nós vamos falar a respeito desta geração. Jafé, como foi dito, significa que se espalha ao longe, ampliado, dilatado, extensão. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos nos espalhando ao longe, estamos ampliando, dilatado, extensão, nós então geramos o quê? O terminar, o completar, o completo, o perfeição. E depois nós geramos então o que vive debaixo de cobertura, e nós geramos então o centro da terra, território central, então efervescência, depois homem de todo mundo, e depois escolhido, e depois desejo. O que isso significa, meus irmãos? Significa que quando nós estamos ampliando, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, nós expandimos. E então nós expandimos buscando sempre a perfeição, buscando sempre conhecer a Deus, buscando sempre conhecer, estar à imagem e semelhança de Cristo, porque Deus quer que nós sejamos muitos filhos iguais a Jesus. Então nós temos que buscar sempre esta perfeição, esta vulnerabilidade. Então quando nós estamos buscando esta perfeição, Deus nos coloca uma cobertura. Nós vivemos debaixo da cobertura, e essa cobertura é o sangue de Cristo Jesus. Jesus passa a nos proteger, a nos guardar através do seu sangue. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré naquela cruz fez com que o véu fosse rasgado e nós possamos a ter livre acesso com Deus. Então nós estamos debaixo da cobertura de Deus, porque nós oramos a Jesus e porque o sangue dele está sobre as nossas vidas. Então o Pai nos protege, nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Então nós geramos Amadai, que significa centro da terra, território central. Ou seja, Deus nos envia para o centro da terra, para que nós possamos ser uma bênção. Deus quer que nós vamos para as nações para pregar o seu evangelho, para falar a toda criatura sobre a palavra, sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós ficamos efervescentes, nós geramos a efervescência, nós queremos cada vez mais que as pessoas conheçam a Deus. Então nós ficamos quentes, nós ficamos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus e falando do seu amor, conhecendo a sua palavra, buscando o conhecimento de Cristo. Então nós geramos a Tubal, que significa homem de todo mundo. Então nós nos tornamos homem de todo mundo. Nós somos enviados a todos os povos para falar do amor de Deus. Então nós geramos a Meseque, que significa escolhidos. Quando nós passamos então a fazer a vontade do Pai, nós nos tornamos escolhidos de Deus, ok? Nós então somos tirados do meio do arraial para irmos às nações, para falar do amor de Deus. Então nós geramos Tiras, que é desejo, nós desejamos cada vez mais ao Pai, nós desejamos cada vez mais a salvação, nós desejamos cada vez mais a presença de Deus. Jafé significa dilatado. Em 2 Coríntios 6, versículo 1 diz assim: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ou seja, para nós ficarmos dilatados, nós temos que ter paciência, nós temos que sofrer as aflições, as necessidades,
as angústias, nós temos que sofrer os açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Nós temos que, nas purezas, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, sermos afligidos. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Ou seja, nós temos que estar dispostos a sermos honrados, mas também a sermos difamados, a termos fama, mas também sermos considerados enganadores, mas sendo verdadeiros em tudo. Porque como desconhecidos, mas sermos bem conhecidos, como morrendo e como vivendo, como castigados e não mortos. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós sofreríamos tudo isso, mas como contristados, mas sempre alegres. Nós devemos estar sempre alegres, mesmo perseguidos. Como pobres, mas enriquecidos. Nós temos que ser pobres, mas temos que estar ricos da palavra de Deus. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Porque quando nada nós temos tudo, que é Jesus, que é Deus. Então aqui diz, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Ou seja, quando nós praticamos tudo isso, quando nós sofremos por amor de Cristo, nós somos dilatados. Ora, em recompensa disto, fala como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, ele queria que nós fôssemos dilatados, que nós cumpríssemos o chamado de Deus. Em Miqueias 7, versículo 11 diz, num dia que reedificar os teus muros, nesse dia estarás longe e dilatado o estatuto. Ou seja, para que nós possamos estar dilatados, ampliados, nós precisamos primeiro reedificar os muros. Ou seja, nós precisamos tirar de nós todo o pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos reconstruir os muros. Ou seja, existe uma grande fortaleza com um muro derribado? Não. Para que nós possamos estar fortes, nós precisamos reedificar o muro. Para reedificar o muro, nós precisamos corrigir. Nós precisamos tirar de nós todo embaraço, todo enrosco, tudo que não provém de Deus. Gomer, em hebraico, significa completo. Então nós geramos o quê? O que é completo, a perfeição, que significa o quê? Em João 15, versículo 11 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, a perfeição é estarmos no amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Para que nós possamos estar perfeitos em Cristo, nós temos que ter amor. Não adianta ficarmos profetizando, não adianta ficarmos apontando o pecado dos outros, não adianta ficarmos julgando os outros, se nós não estivermos fazendo isso com amor, ok? Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, a perfeição é que nós temos que olhar para o nosso próximo e temos que amá-lo. Mesmo que ele seja um pecador, nós temos que amá-lo. Mesmo que ele seja uma prostituta, nós temos que amá-lo. Mesmo que ele seja alguém que usa drogas, nós temos que amá-lo. Mesmo que ele seja um ladrão, nós temos que amá-lo. Jesus Cristo de Nazaré amou aquele ladrão quando ele estava ali na cruz. Quando ele estava crucificado ao lado de dois ladrões, ele amou porque aquele ladrão se arrependeu. Aquele ladrão disse, Deus, tem misericórdia de nós. Então Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que aquele homem fez para merecer o paraíso? Ele não fez nada, ele apenas se arrependeu. Então se você se arrepender de todo o coração do seu pecado, Deus pode te amar e Deus pode te dar a salvação sim, Deus pode te levar aos céus sim. Em Colossenses 3, versículo 14 diz, e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, para nós atingirmos a perfeição, nós precisamos ter amor. Nós precisamos ter amor pelo oprimido, nós precisamos ter amor pelo aquele que peca, nós precisamos ter amor pelas pessoas, ok? Magog significa o que vive debaixo de cobertura. Quando então nós temos o amor, nós então vivemos debaixo da cobertura de Deus. Em Romanos 6, versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós temos o amor, nós estamos debaixo da graça de Deus, ok? Porque a graça é favor não merecido, nós não merecíamos, mas Deus nos ama, e então Ele nos protege, então Ele nos cobre, Ele nos traz a proteção. Em 1 João 1, versículo 7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui diz o quê? Que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré é a nossa cobertura. E se nós andarmos na luz, ou seja, andarmos não praticando o pecado, então nós estamos na luz com Cristo, e então o sangue dele pode nos purificar, ele nos cobre, então nos purifica de todo pecado.
Madai significa seno da terra. Então nós geramos o que é a Madai. Nós somos enviados ao seno da terra para falar de Jesus. Em Gênesis 48, versículo 16 diz assim: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes e multidão no meio da terra. Ou seja, Deus nos chamou para que nós fôssemos enviados ao seno da terra, para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos gerar nações para Cristo, para que nós possamos levar as pessoas ao arrependimento, para que eles venham a conhecer a Jesus, para que eles venham ser salvos e uma multidão venha aos pés de Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos que nós temos que ir para o centro da terra, nós geramos a Javã, que é a efervescência. Nós ficamos assim pegando fogo. Nós queremos que todos conheçam a Jesus. Nós queremos que nós nos tornamos algo efervescente, algo que gera, que borbulha, que flui do nosso interior, fonte de águas vivas que levam para a vida eterna. Em Isaías 66, versículo 19 diz: e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Ou seja, nós aprendemos a escapar dos homens ímpios, nós seremos enviados às nações, a Tarsis, a Pu, a Lude, nós seremos flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a anunciar a glória dele entre os gentios. Então, quando nós aprendemos a fazer isso, nós geramos a Tubal, que é homem de todo mundo. Nós nos tornamos homem de todo mundo, nós nos tornamos homem das nações. Nós então vamos para as nações para falar o amor de Deus. Em Marcos 16, versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem querer for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a ir por todo o mundo, pregar o evangelho dele, e aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não for será condenado. Então nós geramos a Meseque, que é escolhido, nós nos tornamos escolhidos de Deus. Em 2 Crônicas 29, versículo 11 diz: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele para os serviços e para ser seus ministros e queimadores de incenso. Ou seja, Deus nos chama para servi-lo, Deus nos chama para servi-lo, para que nós venhamos ser ministros da palavra de Deus, que nós venhamos ser queimadores de incenso, homens de oração, que buscam e trocam o fardo com Deus, em nome de Jesus. Em Atos 9, versículo 15 diz: disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus quer que nós sejamos vasos escolhidos para levar aos gentios, ou seja, às nações, aqueles que não conhecem a Deus, a sua palavra. Nós geramos então tiras, que significa desejo, ou seja, Salmo 145, versículo 19 diz: ele cumprirá o desejo do que os temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Nós então geramos esse desejo de ser salvos por Deus. Então Deus ouve o nosso clamor e ele nos salva. Em Provérbios 10, versículo 24 diz: aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Ou seja, Deus concede os nossos desejos, Deus concede os nossos desejos. Em Provérbios 13, versículo 12 diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Ou seja, quando nós passamos a pregar o evangelho de Deus a toda criatura, então Deus atende os nossos desejos, nós somos salvos, nós então somos atendidos. Isso gera fonte de vida, isso gera árvore de vida no nosso interior, porque quando a nossa esperança é adiada, desfalece o coração, mas quando o desejo é atendido, se torna árvore de vida. Em Isaías 26, versículo 8 diz: também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. No desejo da nossa alma é que nós venhamos a falar do nome de Cristo. Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida na descendência de Jafé. É isso aí, até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus.